Você decidiu começar a dar aulas de reforço escolar agora em 2023 e não sabe o que fazer? Então fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou te falar, vou te contar o que eu faria se eu estivesse começando nesse ano, unindo todas as novas tecnologias que nós estamos conhecendo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Ana Vitória, eu sou professora de reforço escolar há 4 anos e hoje eu vou contar para você o que eu faria se eu estivesse começando a dar aulas de reforço escolar nessa fase que nós estamos em 2023, unindo todas as tecnologias novas que nós temos, todas as adaptações que nós podemos fazer nas nossas aulas e tudo o que eu faria envolvendo redes sociais, divulgação. Então fica aqui nesse vídeo porque vai ter muito conteúdo bom hoje que com toda certeza vai abençoar a sua vida e vai te ajudar a te levar a alcançar novos resultados no seu trabalho como professora, como professor particular. E eu te peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, me acompanhe nas minhas redes sociais. Lá eu mostro o meu dia a dia como professora de reforço escolar. Lá eu falo sobre atividades pedagógicas, eu tenho algumas que eu mesma produzi que você pode adquirir, alguns materiais, mentoria, consultoria. Então me acompanha lá, porque você vai ficar por dentro de tudo isso que eu falo a respeito do reforço escolar e que com certeza vai ser uma extensão aqui desse canal que vai abençoar a sua vida. E agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Fica aqui, porque eu tenho certeza que ao final dele você vai ser abençoado e vai conseguir aprender muitas coisas para você colocar em prática no seu início com reforço escolar. Se eu estivesse começando agora a dar aula de reforço em 2023, eu seguiria alguns passos muito importantes e eu vou ensinar para vocês aqui esses passos que vocês devem seguir, que eu seguiria se eu estivesse começando agora, que vão oportunizar que eu tenha mais resultados e conheça mais famílias e tenha mais alunos, tenha a minha agenda cheia. A primeira coisa, gente, o primeiro passo que eu faria se eu estivesse começando a dar aula de reforço agora é criar um perfil profissional no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Por quê? Hoje em dia, as redes sociais elas são o melhor meio de você expandir o seu negócio. É claro que o reforço escolar, ele é físico, Então é uma estrutura física, você existe, Você não é uma imagem, você é uma pessoa real, os seus alunos são reais e você vai dar aulas reais para essas pessoas. Mesmo que sua aula seja online, esse trabalho é físico, esse trabalho não é 100% digital. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o profissional hoje pode ser formado em 15 faculdades. O profissional hoje que não estiver dentro das novas tecnologias, o profissional que não levar o seu trabalho ao digital, ao mercado digital, ele vai estar perdendo dinheiro, ele vai estar perdendo oportunidades, ele vai estar perdendo muita coisa. Anotem o que eu estou falando para vocês, daqui 5 anos todas as profissões vão estar no digital, todos os profissionais vão estar no digital. E por que isso? Porque a tendência é esse crescimento, essa expansão do digital, permitindo que as pessoas consigam alavancar o trabalho delas através da internet. Então, ficar fora da internet hoje em dia não deve nem ser uma opção. Ai, Ana, mas eu não gosto muito de Instagram, não gosto de celular, não gosto de rede social. Beleza, eu também nem sei, não sou a maior fã, não sou assim, eu não acordo de manhã e penso, nossa, eu vou postar 1000 stories hoje. Não é assim. Mas a gente que trabalha e quer expandir o nosso trabalho, a gente tem que entender que algumas coisas são um pouco obrigação, Então hoje, se eu começasse hoje, a primeira coisa que eu faria era criar um perfil profissional no Instagram. Vou gravar um vídeo aqui ensinando como que faz uma estrutura básica, para você ter o seu perfil no Instagram. Mas assim, a primeira coisa é entender isso. Todos os profissionais, todas as profissões em breve vão estar no digital. E a oportunidade que você tem de conhecer pessoas, lugares, oportunidades através de você expandir o seu trabalho na internet são inúmeras. A internet é um mundo de possibilidades, de oportunidades. Eu conheci tantas pessoas incríveis aqui, A maioria dos meus alunos eu conheci por conta da internet, pessoas que moram próximos de mim, mas nunca iam saber que eu existo se não tivesse internet. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é,
Não fujam do digital, estejam nele, conheçam as novas tecnologias, conheçam as novas formas de fazer postagem, conheça o que dá certo, estude sobre o Instagram, estude sobre o TikTok, estude sobre o Facebook, sobre as redes sociais, sobre formas de você comunicar o seu trabalho e passar o seu trabalho a um meio em que as pessoas possam te conhecer. E se você está no digital, você não é obrigada a só dar aula. No digital você tem a oportunidade de dar um curso, uma mentoria, vender materiais, enfim, abrir turmas de alunos. Às vezes você está me assistindo aqui, você é professor de idiomas, de inglês, espanhol, francês. Você tem inúmeras possibilidades, você pode dar turmas de alunos, né? Ter turmas de alunos, você pode ter, assim, infinitas possibilidades aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é, ficar fora do digital não deveria ser uma opção e não pode ser uma opção. Então, estar no digital, ter um perfil profissional na internet para eu mostrar o meu trabalho, seria a primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje. A segunda coisa que eu faria se eu estivesse começando um reforço escolar hoje, seria divulgar em massa que agora eu sou professora. Então eu faria o quê, gente? Eu criaria uma divulgação de aulas de reforço. Aqui no meu canal eu tenho 2 vídeos ensinando como fazer isso, para o formato story e para o formato feed. Eu pegaria isso, levaria numa gráfica, numa papelaria, imprimiria assim uns 100 panfletos desse com essas informações que você criou, né, que eu criaria, e enviaria para todos os lugares. Então, padaria, supermercado, academia, loja, principalmente loja de roupa feminina, onde tivesse um balcão que eu pudesse deixar ali, eu iria entregar as minhas informações de aulas de reforço para que as pessoas me procurassem. Por quê? As pessoas, elas estão no digital, como eu disse, e o digital é o que vai permitir que você tenha um alcance maior do seu trabalho, mas as pessoas estão também nas ruas, estão no dia a dia, está na academia, está na padaria, e as pessoas observam as coisas, né? Não é à toa que existe outdoor, né? Que existe essas propagandas grandes que a gente vê às vezes no semáforo, ou então quando tem um prédio alto, coloca aquelas plataformas assim, que fica passando os vídeos com informações. Não é à toa que em ônibus, na parte de trás, ainda existe propaganda de algumas empresas, porque as pessoas estão o tempo todo observando as coisas, né? Então, se você fizer essa divulgação presencial, você vai ter muitos resultados. É o que eu faria. Eu pegaria essa arte de divulgação que eu fizesse, iria imprimir uma quantidade boa e entregava no meu bairro em todas as papelarias, todas as academias, supermercado, onde tivesse um balcão que eu pudesse deixar essa informação, eu iria deixar, porque as pessoas estão no presencial também. É aí que entra aquela coisa que eu falei. O negócio do reforço escola, ele é físico e ele também é digital. Então você tem que unir estratégias para você conseguir crescimento nos dois. Então quando você faz essa divulgação presencial, você está pegando essa questão do presencial e trabalhando com ela. Então essa é a segunda estratégia, né? O segundo passo que eu faria se eu estivesse começando hoje com o reforço escolar e que com certeza traria resultados, porque as pessoas perguntam, né? Você conhece algum professor, um professor? Meu filho está precisando de aula de matemática, meu filho está precisando de aula de português. E aí, se você tiver deixado o seu panfleto, essa pessoa vai te mostrar, vai mostrar para sua mãe, né? Para esse pai, vai falar, olha, passou uma menina aqui, deixou esse cartãozinho, que tal você entrar em contato com ela? Né? Então vale muito a pena. Eu falo isso pra vocês, gente, porque quando eu trabalhava em academia, eu trabalhei em tudo quanto é coisa, gente, pra vocês pensarem. Mas eu já fui recepcionista de academia. E muita gente passava e deixava comigo cartão de aula particular, aula de teclado, aula de autoescola, aula de tudo que vocês pensarem, de yoga. E eu entregava, às vezes alguém estava conversando comigo e perguntava se sabia, ou então falava que tinha essa necessidade. Eu entregava, falava, olha, passou uma pessoa aqui hoje, liga para ela. E essa pessoa costumava conversar. Então por isso que eu falo, essa divulgação presencial vale muito a pena. Entrando nessa questão das redes sociais, o terceiro passo que eu faria eu criaria conteúdo para trazer clareza à minha audiência. Se você é professor de reforço escolar, professora particular, qual é a sua audiência? Pais, mães, pessoas responsáveis pela educação, criação de alguma criança e adolescente. Então, se eu estivesse começando hoje, eu criaria conteúdo nas redes sociais voltado a trazer clareza na mente dessas pessoas a respeito da importância do reforço escolar, né? Para mostrar o tanto que o reforço escolar é importante, como que as aulas de reforço fazem diferença, né? Na educação da criança, do adolescente.
Então, os meus conteúdos seriam voltados a isso, a mostrar como que o reforço escolar pode melhorar o relacionamento da família, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, o relacionamento da criança com a escola, consigo mesma. Então, assim, quem dá aula de reforço escolar tem que ter em mente para quem você está falando. Você não está falando para outros professores, você está falando para pais e mães, trazendo a clareza na mente dessas pessoas que o reforço escolar é importante, que o reforço escolar não deve ser pensado de última hora, de último momento. O reforço escolar deve ser pensado o ano inteiro. Então, nas minhas redes sociais eu faço isso, né? Aqui é o único lugar onde eu falo, né, ensinando a outras professoras, mas nas minhas redes sociais, onde eu mostro o meu trabalho como professora, eu crio conteúdo assim. Então eu sempre estou trazendo a clareza da minha audiência que o reforço escolar é importante, a diferença do reforço escolar na vida de uma criança, como que é a vida de uma criança que faz reforço escolar e a vida de uma que não faz. Existem diferenças e eu trago isso, essa clareza. Então a terceira coisa que eu faria, o terceiro passo que eu faria é criar conteúdo inteligente, criar conteúdo voltado a trazer clareza sobre esses assuntos à minha audiência. E isso faz toda a diferença, isso faz com que você passe maturidade, conhecimento, né, organização, passa confiabilidade, né, essa família vai confiar muito mais se ela vê que você domina essa área, esse assunto. Isso faz toda a diferença para que você tenha a sua agenda cheia. Se eu estivesse começando a dar aulas de reforço escolar agora em 2023, uma outra coisa que eu faria é estudar o meu público. Qual é o meu público? Além de ser as famílias, né, os pais e as mães, o meu público principal são os meus alunos, né? Então são as crianças, os adolescentes que eu vou estar ministrando aulas ali. Então o que eu faria? Eu estudaria muito. Aqui, ó, vocês estão vendo alguns livros, tem outros aqui que é na parte de baixo da estante. Eu estudaria muito. Então tem livros, gente. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando 5 livros que você não pode deixar de ler, que vão, né, auxiliar você nesse processo. Então o que eu faria? Eu estudaria muito o meu público. Como que é a mentalidade da criança? Como que é a mentalidade do adolescente? Como a criança aprende? Tem um livro muito legal que chama O Cérebro da Criança. Esse livro, gente, é muito bom. Por que você precisa saber como que o cérebro da criança funciona? Você precisa saber como que o cérebro da criança funciona, porque o funcionamento do cérebro infantil tem a ver com a sua aula. Se você está dando aula para uma criança que está no 5º ano, ela está dentro desses conceitos ali. Então, entender como que a criança aprende, os processos cognitivos que acontecem, tudo que envolve o processo de ensino e aprendizagem, vai fazer com que você dê aulas mais ricas, vai fazer com que você dê aulas melhores, vai fazer com que você tenha mais preparo para receber esses alunos, para receber essas pessoas que você vai estar ensinando, né? Afinal de contas, você vai ser na vida delas aquilo que elas não têm na escola. Então, você tem que saber como ela aprende. Na escola, o que a gente vê? A gente vê a reprodução de um sistema. Né? Então a criança senta, ela assiste a aula, às vezes ela não consegue tirar dúvidas com o professor, às vezes ela não consegue ter acesso a esse professor para falar, e você vai ser essa pessoa que vai dar essa acessibilidade para ela, dela tirar dúvidas com você, de você ensinar para ela de uma forma que ela aprenda, porque na sala de aula ela não está aprendendo. Então por isso é importante conhecer o cérebro da criança, como trabalhar com o adolescente. Eu tenho alunos que são adolescentes, e é muito diferente dar aula para adolescente, dar aula para criança, dar aula para pessoas adultas. São metodologias diferentes, são formas diferentes de você falar, tratar com cada um. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que o que eu faria é isso. Eu estudaria muito, muito sobre aprendizagem, metodologias de ensino, né? Como passar o conteúdo para o aluno de uma forma que ele vai realmente aprender, como ser um agente transformador na vida dessa criança, desse adolescente, através das aulas, né? Através dessas aulas de reforço. Então, o 4º passo seria isso, investir nesse conhecimento. Então, quantos livros você puder ler, leia, né? Faça anotações como se você estivesse na faculdade, porque isso vai fazer com que você tenha uma bagagem de conhecimento que na hora da aula você vai conseguir colocar em prática. Então, a outra coisa que eu faria, se eu estivesse começando a dar aula agora em 2023, seria estudar, me inteirar de como que eu posso
entender essa criança e adolescente, como que eu posso transmitir o conhecimento para ele da melhor forma possível, de forma que ele vai entender, aprender, tirar dúvidas, né? E ter ali a aprendizagem, né? Uma aprendizagem significativa e o resultado final que todos nós esperamos, né? Que é um boletim aprovado. Então, assim, gente, não deixe isso de lado nunca. Estudar, né, os livros e tirar esse livro para fora, né? E colocar em prática o que está ali na sua aula de reforço, na sua aula particular, é o que vai fazer diferença. Então, se eu estivesse começando agora, em 2023, eu seguiria todos esses passos e, principalmente, seguiria esse passo de estudar muito sobre a criança, o adolescente e metodologias de ensino inovadoras, metodologias de ensino que envolvem tecnologias, gamificação. Isso vai transformar a sua aula. Esses são os passos que eu seguiria se eu estivesse começando hoje no reforço escolar. São as estratégias que eu faria, né? E que eu recomendo que vocês façam. Então, comece criando um perfil profissional para você no Instagram, no TikTok, onde você vai mostrar o seu dia a dia como professora. Se você não tem alunos ainda, mostre os livros que você lê, né? Mostre o que você sabe sobre reforço escolar, os conhecimentos que você tem, né, sobre isso, para que você passe confiança às famílias. Então, assim, quando você cria um perfil profissional na internet, você está abrindo para o mundo quem você é, né? Qual é o seu trabalho. Eu vou gravar um vídeo aqui falando o que fazer no Instagram, né? Os primeiros passos que você deve seguir. Mas comece criando um perfil profissional, né? Um perfil aberto, tá, gente? Nada de perfil fechado. Ponha a sua foto de perfil, né? Coloque na biografia quem você é, o que você faz, há quanto tempo você é professora, ou então, se você começou agora, coloque que você é professora, é professor, né? Então, monte um perfil ali onde você vai mostrar o seu dia a dia. Se você tem um espaço já montado, o seu espaço. Se você não tem, né, livros que você lê, atividades que você usa. Mostre o conhecimento que você tem a respeito do reforço escolar e aquilo que você pode passar para essas famílias. Deixe as suas informações anexadas no seu perfil do Instagram, anexadas no seu perfil do TikTok, porque ali muitos clientes vão chegar, né? Muitas famílias vão chegar através dessas redes sociais. Outra coisa muito importante que eu falei também, sobre você fazer essa divulgação presencial. Então, esteja nas papelarias, esteja nos comércios da sua região. Isso vai fazer diferença, as pessoas procuram muito, principalmente quando vai comprar material escolar. Às vezes está conversando com a dona da papelaria, o dono, e pergunta, fala que o filho está com dificuldade, essa pessoa te indica, passa o seu cartão que você deixou lá. Isso tudo faz muita diferença. Esteja presente no comércio local da sua região, né? E todas as coisas que eu falei aqui são para serem feitas em conjunto. Então, quando você estuda sobre a aprendizagem, os processos de ensino-aprendizagem, quando você estuda sobre o cérebro da criança, metodologias ativas, metodologias de ensino, né, tecnologias no ensino, você está enriquecendo a si mesmo, né? Então, você está se enriquecendo para que quando esses alunos chegarem, ou para os alunos que você já tem, né, se você tem 1, 2 alunos, para que as suas aulas com eles melhorem, né? Então, se você está começando no reforço escolar em 2023, tenha sempre atenção às novas tecnologias, né, ao uso das redes sociais, a como mostrar o seu trabalho na internet, a como ser presente tanto no físico, no comércio da sua região, quanto no digital, que é o que vai oportunizar que você conheça pessoas de outros estados. É possível dar aula de reforço para uma pessoa de outro estado do Brasil? Sim, totalmente possível. Eu tenho alunos que não são do meu estado, eu moro em Minas Gerais. Eu tenho alunos que não são daqui. Por quê? Porque o digital permitiu isso. Então hoje, gente, começa a colocar em prática todas essas ações. Eu tenho certeza que você vai ter resultados e com toda a convicção que eu tenho da minha experiência nesses 4 anos, a sua forma de começar já vai ser certinha ali com o pé direito, para que você tenha excelentes resultados e seja uma professora adequada, ali inovadora, uma professora que está dentro das novas tecnologias. Então, gente, eu espero ter abençoado a vida de vocês, eu espero ter contribuído, né, de alguma forma para abençoar a sua vida. Espero que esse vídeo faça diferença para você e que você consiga pôr em prática todos esses passos que eu seguiria se eu estivesse começando hoje com o reforço escolar. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas minhas redes sociais,
Pode deixar aqui nos comentários também o que vocês gostariam de ver aqui no canal, se vocês gostariam de ver outros vídeos, outras ideias. Pode conversar comigo aqui, pode me chamar no Instagram e a gente conversa lá. Eu ajudo você, tiro suas dúvidas e vai ser bom demais. Fica aqui nesse canal, não sai daqui, porque essa semana ainda vai ter muito vídeo bom e eu espero você. Até lá!